Olá! Você sabe exatamente quando é considerado avanço do sinal vermelho? Não. Não é só quando o veículo passa efetivamente no sinal vermelho é considerado infração de trânsito. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito considera avanço do sinal vermelho nas seguintes situações: avançar o sinal vermelho, passar a linha de retenção no sinal vermelho, mesmo que não complete o movimento, ou seja, ficar parado após a linha de retenção. Passar a linha de retenção no sinal verde ou amarelo e, por qualquer motivo, o veículo ficar imobilizado na faixa de pedestre ou na área de cruzamento e o condutor continuar o movimento com o sinal mudando para vermelho. Essas situações podem ser registradas pelo agente de trânsito ou por equipamento eletrônico de fiscalização de trânsito, e o condutor pode ser multado por imprudência ou por ignorar as regras de trânsito. Foi o que aconteceu com um condutor em Belo Horizonte. Veja. Emitiu uma multa para um carro que tinha avançado a faixa de retenção, mas não tinha ainda ultrapassado o semáforo. E de acordo com um especialista no Código de Trânsito, isso está correto. Esse é um alerta para que todos os motoristas prestem atenção. Tira multa porque passou com as 4 rodas em cima da faixa de retenção e avançou a faixa de retenção. Então não é avançou o sinal. Esta foto foi registrada pelo radar de avanço de semáforo. Nela podemos ver um carro entre a faixa de retenção e a faixa de pedestres. No registro, podemos ver ainda que as luzes de freio do veículo estão acesas. Ou seja, o motorista freou justamente para não avançar o sinal e evitar a multa, o que não aconteceu. Fato simples de eu ter passado a faixa de retenção, mas eles já falaram que é multa mesmo. As situações que o condutor é multado por imprudência ou negligência dos órgãos públicos. O semáforo tem que ter obrigatoriamente 3 fases: verde, amarelo e vermelho. A manutenção dos equipamentos deve ser constante. Os radares não podem registrar avanço de sinal na fase verde do semáforo. Assim como qualquer sinalização de trânsito, o semáforo tem que estar visível e legível durante o dia e a noite, conforme determinação do artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro proíbe a aplicação de multas gerada por sinalização incorreta ou deficiente. Sinalização nessas condições, além da multa ser ilegal, pode provocar acidentes. Essa deficiência na sinalização poderia ter causado mortes. Hoje, os meus filhos poderiam estar órfãos de pai, por causa da irresponsabilidade do poder público. Alguém é responsável por isso aqui. Ele está no verde, aí ele vai passar para o amarelo em seguida, mas quando ele vai chegar no vermelho, o vermelho simplesmente não acende. Está no amarelo. Agora, cadê o vermelho? E essa deficiência na sinalização, ela me confundiu. E quando alguém é multado por avançar o sinal vermelho onde não tem semáforo? Como diria aquele narrador. Pode isso, Arnaldo? E tá dando o que falar a situação de um motorista que foi multado num semáforo que não existe. Quem vai explicar melhor pra gente essa história aqui é a Raquel Moraes. Que coisa, Raquel, o cara foi multado ali porque ele avançou um sinal vermelho que não existe. Ele levou um susto, na verdade, quando encontrou, que a gente tem até imagens aí, mostra certinho que ele teria avançado o sinal vermelho no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a São Paulo. Nós estamos justamente nesse cruzamento da São Paulo com Oswaldo Cruz e não tem nenhum semáforo aqui, então não teria como ele receber uma multa por passar o sinal vermelho, avançar o sinal vermelho quando não tem semáforo. Vamos ver o que diz o órgão de trânsito de São Paulo em uma reportagem da Globo? Essa opinião é nacional, viu? No começo da semana, a gente mostrou que muitos motoristas avançam o sinal vermelho à noite com medo de assaltos e são flagrados pelo Pardal. Pois é, nós recebemos muitos e-mails de pessoas perguntando se é possível recorrer
desse tipo de multa. Então vamos falar com a Verusca Donato. Verusca, o que dizem as companhias de trânsito de todo o país? Aqui ao meu lado está o seu José Luiz, que é responsável pela área técnica da Companhia de Trânsito aqui de São Paulo. Qual é o caminho para a pessoa que pretende recorrer de uma multa? Bom, a partir do instante que a pessoa recebe a notificação de penalidade, o ideal é que ela leia todas as instruções para fazer o recurso, porque existem prazos que a pessoa tem que cumprir para recorrer. E aí a pessoa alega o que aconteceu, que ela não cometeu aquela infração? Sim, a pessoa pode alegar exatamente o que aconteceu, mas o importante realmente é ela tentar comprovar por algum documento, tá? Porque uma mera alegação realmente acaba não sendo acatada pelo órgão julgador. Ou seja, ao apresentar recurso, não basta apenas informar que o semáforo estava com defeito, escondido nos galhos da árvore, ou que não tinha semáforo no cruzamento. É preciso provar essas alegações. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, multa e 7 pontos na CNH. Antes de você decidir se vale a pena ou não recorrer de uma infração de trânsito, é bom saber quais são as consequências dessa infração para você. Uma infração leve para o João pode significar apenas pagar uma multa e perder 3 pontos. Já para o Pedro, a mesma infração leve pode significar a suspensão ou a cassação da CNH. Explico. Se o Pedro tem 17 pontos perdidos, comete uma infração leve, perde 3 pontos, totaliza os 20 pontos mínimos necessários para a abertura do processo de suspensão da CNH. A penalidade de suspensão pode ser aplicada pelo período de 2 a 12 meses. Se o Pedro estiver suspenso e cometer a mesma infração, será instaurado o processo de cassação da CNH. Isto significa perder definitivamente a CNH. Para se reabilitar, é preciso esperar 2 anos, fazer os exames previstos na primeira habilitação: psicológico, médico, teórico e prático. Passou no sinal vermelho? Quer receber essa defesa grátis? Clique no link que está na descrição, siga as orientações. É simples, rápido e fácil. Ficou com dúvidas? Pergunte à vontade. A sua opinião é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.